assoladas. Para isso que o Espírito de Deus veio sobre nós, né? Então, glória a Deus. Como eu e o bispo falam, é a primeira delas. Na primeira ainda elas estão ainda meia cruzinha, assim, né? De falar e ainda estão digerindo tudo que elas viram, né? Foi muitas coisas, mas nós louvamos a Deus, porque elas foram colocar a semente do refúgio lá, né? E nós vamos ter colheita. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje é o nosso 7º dia do nosso jejum, e hoje nós temos a vitória sobre Ai e sobre todos os nossos inimigos. Abre sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Nós conseguimos vencer o frio, a cama, né? A canseira, a gripe, né? Todas as coisas, dificuldades, e viemos hoje para a casa do Senhor. E o Senhor tem coisas para nos ensinar, amém, queridos? Todos que estão aqui receberam o jejum? Acho que nós não temos muito jejum, né, bispo? Eu peguei aqueles lá. Tenho um aqui, olha, para dar para dá um ali para o bispo Toninho. Você recebeu? Amém. A irmã do bispo Marcos recebeu? Amém. Glória a Deus. Aqui nesse jejum, é um jejum muito forte, para não cometermos pecados de Acã. Quais são os pecados de Acã? Então, rapidamente, eu vou estar passando para vocês, mas antes de nós... Deixa eu ler Josué, capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 1, primeiro e depois o 21. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Até aí. Vamos orar, né? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra ela é maravilhosa. E ela não esconde nada. Ela denuncia as coisas erradas. Senhor, nesses personagens que nós vemos na palavra, que são reais, que viveram e tiveram experiências contigo, porque hoje, Senhor, nós podemos tirar lição de tudo isso. Por isso, Senhor, nós queremos agora, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda a ação do espírito de Acã sobre as nossas vidas. Não tem poder, caia por terra agora, em nome de Jesus, que venha a luz sobre nós, cobre-nos com teu sangue, cobre a nossa mente, renova as nossas forças, fala conosco. Nós repreendemos o valente que vem agora contra a tua palavra e tomamos posse, Senhor, da liberação, da vitória, do perdão e dos benefícios daqueles que te obedecem e que andam em aliança contigo, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode trazer um copo de água para mim, ou uma caneca? Uma caneca de água para mim, por favor. Glória a Deus. Nós temos que relembrar rapidamente que o povo, eles viveram 400 anos, né? 430 anos lá escravos.
Deus levantou Moisés, os libertou, vieram pelo deserto. Deus esteve presente, mandando maná, liberando a água, cuidando deles de noite e de dia. Deus se manifestando. Havia uma promessa. Moisés morre, Josué assume o povo. Então começa uma nova jornada, um novo tempo na vida do povo. E quando Deus fala com Josué, em Josué capítulo 1, o Senhor traz algumas palavras muito fortes para Josué, que era um servidor de Moisés, um discípulo de Moisés, que, porém, ele iria entrar num tempo de liderança. E nós cremos que essa liderança de Josué é a liderança que o Senhor tem para nós hoje. Nós cremos que nós somos a geração Josué, a geração que vai entrar na terra prometida, a geração que crê, que luta, que se dispõe e que vive a promessa independente das circunstâncias. Nós temos uma promessa, nós iremos possuir a terra que o Senhor já nos deu. Porém, a terra que o Senhor deu ao povo, ela estava habitada. E eles tinham que enfrentar, né? Hoje, se nós trouxéssemos para o tempo de hoje, nós iríamos ter uma leitura assim. Nós temos a promessa, Deus já nos deu, mas o diabo tem tomado posse e tem escondido aquilo que é nosso, que nós temos que nos levantar com autoridade, estratégia, sabedoria, força, dentro da palavra, usando o que o Senhor falou para Josué. Josué, sê forte, sê corajoso, não temas, não te espantes. Não é para você ficar assustado com o que você vai ver, com o que você vai enfrentar, com o que você vai passar, né? E é a mesma coisa para os dias de hoje. Nós nunca imaginávamos que nós íamos viver dias como temos vivido. Ver coisas que temos visto, né? Coisas horrorosas, que para nós estava muito distante, e que hoje nós estamos vendo. Mas é para nós nos intimidarmos, nos entristecermos, ficarmos prostrados, não. Nós tínhamos uma intercessora, e ela não está mais conosco, né? E ela falava muito para mim e para o bispo, quando a gente ia visitar ou conversar com ela, ela falava, ai, eu estou muito entristecida com as coisas que estão acontecendo, mas ela falava de um jeito, assim, como se ela fosse culpada das coisas que estão acontecendo. Nós não somos culpados do que está acontecendo, mas Deus nos dá autoridade para nos levantarmos, guerrear, repreender, mandar embora e nós possuirmos a nossa posição daquilo que Deus nos deu. Às vezes Deus nos levanta numa posição para interceder, para guerrear, para enxergar, nos leva para lugares para vermos situações que nós nunca imaginaríamos ver, né? E eu me lembro que quando eu estive na África, eu também chorei muito, porque o que tem mais lá é criança. O que mais tem lá, como no Haiti, é criança, né? E quando eu vim embora, a última vez que eu fui ministrar as crianças, eu chorava de soluçar, e eu falei, Senhor, eu vou entregá-los nas tuas mãos, porque eu não sou culpada, mas o Senhor vai cuidar deles, eu vou embora, eu não vou mudar uma nação, Senhor, mas eu intercedo por eles, e eu coloco no meu coração de orar por eles, e saber que o futuro deles está na mão do Senhor. Deus nos coloca em lugares e situações para que você seja luz, para que você seja intercessor, guerreiro e coluna. E quando nós vemos a história do povo, quando nós vamos aqui para Josué, nós começamos a ver que Deus estava dando vitória. Eles tinham vencido os reis Og e Sion,
Eles estavam avançando na terra e tomando posse. Eles chegam diante de Jericó. E Jericó era uma cidade de muralhas. As muralhas eram tão grandes que eles andavam de carros em cima da muralha. Era tão grande a muralha que a casa da Raabe era, falam os estudiosos, que era construída uma casa ali naquele lugar, em cima das muralhas. Era algo impossível aquelas muralhas caírem. Porém, Deus falou a Josué. Quando Deus fala com você, querido, nós não temos que questionar, nós temos que obedecer. Deus falou que ia dar a cidade, que ia dar tudo. Você acha que não teve pessoas ali junto com Josué que não questionou, que não tirou sarro, que não falou, né? Que não falou, ele está louco, ele acha que vai cair isso. Vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos lá. Mas Deus falou, olha, vocês vão rodear de boquinha fechada. Porque Deus sabia que eles iam falar. Porque eles já estavam falando no deserto 40 anos. Eles já estavam falando, reclamando, questionando, murmurando, né? E quando nós vemos que Josué, como um grande líder, fortalecido na fé, naquilo que ele já tinha visto e vivido, e ele vai, e Deus cumpre a promessa, Deus faz. Mas Deus antes fala com eles, né? Deus antes fala, volta aí no capítulo 6 de Josué. Capítulo 6, versículo 17. Fala assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo vós condenado, não as tomeis. O que ele falou? Não as tomei, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e os confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro, não consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então, eles gritaram, e Deus deu a vitória sobre Jericó. Mas Deus havia dado uma ordem. Quando nós vamos para o capítulo 7, então nós vamos aqui, vemos, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. E é muito interessante, porque quando nós não obedecemos ao Senhor, nós recebemos algo muito pesado sobre nós. Existe uma maldição que vem sobre nós. E foi declarado que aquela cidade era anátema, era maldita. Então, tudo que havia ali não era para pegar absolutamente nada. E a palavra que é dado, que o Senhor dá, é que quem tentasse reconstruir Jericó, o seu filho, o primogênito e o último, seria morto. E esse cumprimento dessa palavra está em 2 Reis, capítulo 6, que Ilhéu vai reconstruir e ele perde os filhos, porque a palavra foi decretada de maldição sobre a cidade de Jericó. Mas o que eu quero falar para você é que transgrediram, alguém pecou. Quando nós começamos a ler, se você leu todo o jejum, então nós teríamos uma ótica diferenciada para falar assim, olha, não foi todo o povo que pecou, Acã pecou. É muito interessante nós enxergarmos o que o Senhor fala, porque quando nós somos um povo, uma nação, é todos por um e um por todos. Uma família. Quando um da família está doente, todos são mobilizados. Quando nós temos
alguém da família que é dependente químico, toda a família fica enferma, toda a família precisa de tratamento, toda a família precisa de ajuda, porque existe aquele problema. E quando Deus trata os filhos de Israel, eles me desobedeceram, prevaricaram, me desonraram, né? Talvez a gente, se tivesse lá, a gente ia falar o quê? Olha, Senhor, o Senhor está falando que foi nós, mas não foi nós. Foi Acã que fez isso, né? Não é verdade? Quando a gente vai corrigir os filhos, que eles falam assim, ó, mãe, não foi eu, foi o fulano. Ó, foi o ciclano, né? Porque a nossa natureza é de tirar a nossa culpa, não é verdade? Mas quando nós vemos aqui que o pecado de Acã, o primeiro pecado dele foi a desobediência do seu líder espiritual. Ele não obedeceu. Quando nós falamos, às vezes nós falamos as coisas aqui e as pessoas não escutam. Deus constituiu líderes sobre a terra. O nosso líder maior é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Ele é o nosso pastor, porém ele constituiu os pastores e a liderança para estar dirigindo, para ele falar, para ele dirigir, para que o povo tenha uma direção. Então, quando nós vemos essa situação, nós vemos que ele não deu ouvidos a Josué. Nós lemos nesse texto aqui no capítulo 7, versículo 21, que quando ele viu entre os despojos uma boa capa, os olhos dele cresceu. E é muito interessante nós tomarmos cuidado, porque aonde existe uma fraqueza, é ali que o diabo vai te colocar situações para que você caia. Né? Então, aos olhos de Acã, tudo que ele viu chamou a atenção dele. Tem coisas que Deus nos treina, queridos, e que nós podemos ver o que for. Você pode ver um montão de dinheiro, você pode ver um montão de ouro, você pode ver, mas que se aquilo não é a sua fraqueza, vai ficar lá porque você não vai tomar conhecimento daquilo. Mas quando aquilo é a tua fraqueza, então você não vai resistir se você não estiver na presença do Senhor e no Espírito. Foi o que aconteceu com Acã, né? E a desobediência é algo terrível. Nós vemos a maldição, começamos do livro de Gênesis, nós podemos falar de Caim, em Gênesis 4, né? O que aconteceu? Ele trouxe, por causa da desobediência, de não trazer o melhor, de não consagrar o melhor, houve morte, derramamento de sangue. Quando nós falamos de desobediência, nós falamos de Saul, que Deus fala para Saul, o profeta fala, olha, o Senhor te rejeitou, não serás rei mais, e virá outro melhor que você, por causa da desobediência. Então é muito importante, nós poderíamos falar de Absalão, nós poderíamos falar dos reis que vieram depois, que destruíram Israel, trazendo maldição, não obedecendo ao Senhor, levantando outros ídolos e fazendo o povo adorar. Então nós poderíamos falar muitas coisas, mas eu quero falar para você que essa situação tem uma grande exortação para nós obedecermos ao Senhor acima de todas as coisas. E para nós obedecermos à nossa liderança. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, né? O Senhor, Ele quer nos abençoar, mas quando nós não obedecemos, não tem como Ele nos abençoar. Quando nós falamos desse pecado e dessa situação,
nós podemos ver algumas coisas na palavra de Deus. Uma delas, que chama muito a atenção, é que Josafá, quando ele foi lutar, ele orou ao Senhor. E 2 Crônicas 20:20, eu queria que você abrisse comigo, para você tomar posse dessa postura. 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, a palavra da sua liderança, né? E nós sabemos que o diabo, ele quer tampar os nossos ouvidos mesmo. E ele quer mostrar que nós somos autossuficientes e não precisamos de ninguém. Às vezes nós falamos que não estamos escutando a voz de Deus, nós falamos que Deus não está falando comigo, mas Deus, ele fala. Ele fala na boca do ímpio, ele fala nas situações, ele fala no louvor, ele fala na palavra, ele usou a mula para falar, né? Então, Deus fala conosco. E quando nós não conseguimos ouvir, o problema não está em Deus, está em nós. Porque Deus, ele tem uma direção para aqueles que têm aliança com ele. O segundo pecado de Acã foi a cobiça. Cobiçar. Cobiçar é diferente de invejar. Quando nós falamos de inveja, eu posso ter inveja de alguma coisa que alguém tem e eu não tenho. Eu gostaria de ter o que ele tem, né? Mas cobiçar é desejar aquilo que não é meu e ir até as últimas consequências para ter aquilo que é do outro e trazer para mim. Então, a cobiça, ela vai um pouco mais além, né? E quando nós falamos de cobiçar, tem uma parte na Bíblia muito forte, que é o rei Acabe. Ele estava no seu castelo, né? E, de repente, o que ele vê lá embaixo? A vinha de Nabote. E daí ele vai lá negociar com Nabote, ele cobiça aquela vinha para ele. E quando ele cobiça a vinha para ele, ele vai negociar com Nabote, ele fala, olha, eu não posso vender, isso é herança, eu não vou vender para você. E fala não, ele recebe um não, mesmo sendo rei, vai para casa. Quando ele chega lá, a Jezabel está, por que você está tristinho? Mas o que aconteceu com você? Daí ele falou, eu queria tanto, eu queria muito, mas eu quero muito a vinha de Nabote. Então ela fala, fique tranquilo. Então ela levanta os filhos de Belial e manda fazer uma cilada contra Nabote. Nabote é apedrejado, então o rei toma a vinha que ele cobiçou. Então, quando nós falamos de cobiça, é algo muito sério, né? E nós precisamos nos posicionar e vigiar. Porque Deus tem para cada um uma medida. Não é verdade, queridos? E às vezes Deus não dá para algumas pessoas porque elas não estão preparadas para ter. Existem situações que eu falo para o bispo assim, bispo, imagine se essa pessoa tivesse muito. Ela pegava um trator e passava em cima da gente. Porque, às vezes, sem ter nada, a pessoa já passa em cima da gente. Que dirá se tiver. Mas Deus tem uma medida para cada um. Quando nós vemos aqui que ele desejou a capa babilônica, uma coisa muito importante para esse tempo. A Babilônia, toda vez que na palavra fala Babilônia, se refere ao mundo. É a contaminação que o mundo tem, pelo meio de comunicação, pelos costumes, pela moda, por tudo. Quando nós trazemos para a nossa casa a Babilônia, são valores distorcidos. E nós precisamos vigiar valores distorcidos do mundo. Hoje pode, todo mundo pode.
mas na igreja tal pode, mas o pastor tal pode. Mas, querido, é da Babilônia. O que é da Babilônia não é nosso. Não nos pertence. Nós não temos parte com a Babilônia. Amém, queridos? Quer colocar dentro da nossa casa a contaminação. E hoje nós temos que estar denunciando essas coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Os pais, as mães, olhem com que estão mexendo no celular, quais os desenhos que estão vendo, o que é que está acontecendo. Nunca houve tanto suicídio de jovens, adolescentes e crianças como tem tido. É uma coisa louca, porque entram na internet, fazem parte de grupos e os pais não sabem. Quando vê o filho já se matou e já está morto. Então, nós temos que vigiar e não trazer aquilo que é do mundo para as nossas vidas. Amém, querido? Terceira situação de Acabe. Ele roubou ao Senhor. Não só pegou, mas ele também tomou para ele o que era consagrado para o Senhor, que é a prata, aquilo que ele trouxe. Né? E é muito interessante que quando nós trazemos para essa parte, geralmente a gente vai para a parte financeira. Mas a parte financeira, nós sabemos que é do Senhor. O que é do Senhor é para se entregar ao Senhor. Não existe negociação. Do momento que eu não faço, eu entro em maldição. Dou legalidade para Mamon e seus demônios virem, o devorador, o cortador, o migrador, todos virem e destruir. Porque eu não obedeci ao Senhor. Mas quando nós falamos de roubar, nós falamos de tempo. Nós falamos da nossa vida, de doar e dar para Deus aquilo que nós podemos, né? Do nosso tempo. Nós temos tempo para tudo. E às vezes o dia é tão corrido, e quando nós não estamos no jejum, que não temos nada para ler, será que nós lemos a Bíblia? Será que nós oramos? Será que nós buscamos ao Senhor? Às vezes as pessoas querem vir para a igreja e falam, não sei o que eu vou fazer na igreja, eu não sei qual é o meu dom, mas com certeza Deus tem um lugar para você na igreja, algo para você fazer. Nós não podemos roubar Deus no tempo, na nossa vida, não só nas coisas materiais, mas naquilo que Deus tem nos proporcionado. Nós temos que consagrar ao Senhor. Por isso que esse jejum é um alerta para nós, né? É um alerta para nós nos posicionarmos, né? Eu estava falando ontem num culto, e às vezes as pessoas acham que vão entregar para os pastores, para homens. E não é assim que funciona. Nós entregamos para Deus e para o reino de Deus. Quem nos beneficia e cumpre a palavra é Deus. Se aqueles que estão administrando de uma forma errada, errônea, vão prestar conta para Deus, mas a nossa parte é obedecer e honrar ao Senhor. Amém, queridos? O que é que tem, quais as consequências que nós podemos falar do pecado de Acã ter roubado ao Senhor? Primeira coisa, afastamento de Deus. No livro de Isaías fala que o que nos afasta de Deus é o pecado. Então, o afastamento do Senhor, o princípio de todas as nossas vitórias é o Senhor. Eu não entendo como as pessoas conseguem viver sem Deus. Porque se você está com Deus, mesmo se você estiver sozinho, você terá vitória. E se você estiver com muitos, se achando seguro dos muitos, e Deus não estiver lá com você e com os muitos, você será derrotado. Então, é muito importante você entender que quem nos fortalece é o Senhor. Não tem como viver sem o Senhor. A segunda situação
de consequência do pecado de Acã foi aquilo que ele trouxe para a família dele e para a nação e para o povo, né? O que ele trouxe? Ele trouxe a consequência da derrota. Deus se ausentou de dar vitória sobre Ai, porque havia pecado no meio deles. Josué vai diante do Senhor e Josué rasga suas roupas e ele começa a questionar Deus e ele fala: por que, Deus? O Senhor já não falou que nos deu? O Senhor não falou que nos daria vitória? O porquê que aconteceu isso? Com o rosto no chão, chorando, desesperado, Deus fala: Josué, levanta, epa. Espera aí, eu vou te contar o segredo. O segredo é que tem coisas escondidas. Então, Josué sai para descobrir aonde estava. Imagine você, no meio de um arraial. Imagine a cena. Quem tem visto na Record os filmes, vocês já viram as cenas das tendas? Imagine ele saindo, procurando nas tendas, chamando os líderes das tribos e querendo saber aonde estava. E a palavra fala aqui, né? Um pouquinho mais para frente de Josué, aqui, 7, ele fala como que foi. Mas ele descobre essa situação. Deus, ele não anda aonde existe contaminação. Deus não quebra princípios. Deus é misericordioso, mas ele poderia ter falado: eu fiz uma aliança com Josué, não foi Josué que me desobedeceu, eu vou honrar Josué. Não, Deus tem uma aliança com todos, por isso que quando um está com um problema, todos têm que se mobilizar, orar, interceder, guerrear, estarmos juntos, porque nós vamos ter vitória como povo de Deus e como nação. Quando aconteceu isso, veio a derrota. O Senhor quer que eu e você venha fazer uma limpeza nas nossas vidas, no nosso emocional, na nossa alma, na nossa casa, em todas as coisas. O que é que veio de contaminado? O que é que está lá? O que está contaminando a nossa alma? Qual é a ferida? Qual é a amargura? Qual é a tristeza que está se alojando lá e está impedindo de você ter vitória na tua vida? Existem coisas que nós vamos deixando escondido e fica lá embaixo. Hoje o Senhor, depois de 7 dias de jejum, Ele quer trazer a luz para nós. Ele quer nos visitar, Ele quer nos renovar. Onde que está isso, pastora, na palavra? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, fala sobre isso que eu estou falando. De juntos, por isso que nós não podemos deixar de vir à igreja. Não podemos deixar de estar junto com a liderança. Porque a liderança paga um preço de jejum, de oração, de intercessão. Às vezes você não sabe, mas nós pegamos o nome de todos. De vez em quando nós ligamos de madrugada, nós oramos, porque nós temos um compromisso como líderes. E nós não podemos andar sozinhos. 1 Coríntios 12, 26. Diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, nós sabemos que estamos juntos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Uns estabeleceu Deus na igreja, e daí tem as colocações, né? Mas o que o Senhor quer é que nós estejamos unidos e juntos para vencer, interligados, como família, como igreja, para nós termos a vitória. A unidade é muito importante. Quando nós falamos da história, a terceira consequência, a última consequência, está em Josué
7, 21. A partir do 23, 7, 23, é a última consequência. Existe uma responsabilidade sobre o cabeça, sobre aqueles que estão fazendo aquilo que não é para fazer, né? Então, olha o que diz o versículo 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. Com todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até os dias de hoje. Queridos, Deus quer mudar a nossa mentalidade, tirar a nossa mentalidade escrava, tirar a nossa mentalidade de rebeldia, de cobiça, de não dar lugar para Deus que é devido. Nós não podemos ser mais roubados, nós queremos a bênção e o conserto. O Senhor quer fazer uma aliança conosco. Estamos no mês 6, falta 6 meses para terminar o ano. E nós, se formos avaliar, né, como a Miriam falou, uma coisa que chamou muito a atenção, que ela falou nessa missão. Em 25 anos, mãe, eu nunca falei tanto de Jesus como eu falei em 15 dias. Eu nunca ganhei tantas almas como eu ganhei em 15 dias. Então, nós precisamos despertar para o propósito que Deus tem na nossa vida. Quantos estão indo para o inferno e Deus quer de nós uma postura, uma atitude. E o que Deus quer é que nós tenhamos conserto, renovamos a nossa aliança com Ele, vamos diante dEle e busquemos o propósito que Ele tem. Porque depois no capítulo 8, Ai é destruída. Quando nós estamos em aliança, consertamos, tiramos o que impede de Deus agir, Deus começa a dar uma mente nova, estratégia, sabedoria, discernimento, autoridade, planejamento e começa a nos dar vitória sobre aquilo que nós já fomos derrotados. O Senhor é um Deus de vitória e Ele tem vitória para as nossas vidas. Eu não sei qual é a situação, qual é o ai que passou, que você passou por ele e que houve perdas, tristeza. Hoje o Senhor fala, levanta, para de chorar, é um novo tempo, eu vou te dar vitória. Aquilo que passou, passou, mas você tem que se posicionar hoje, porque o exemplo de Acã para nós, quando nós falamos de Acã, aqueles que já conhecem a palavra, se arrepia, porque sabe que a sentença sobre Acã foi de morte e destruição. Nada dele ficou sobre a terra. Tudo foi queimado, porque Deus não tolera desobediência, rebeldia. Deus não tolera cobiça. Deus não tolera roubo. Deus não tolera situações que a ira de Deus veio sobre ele. Mas a Bíblia não precisava ter colocado esse exemplo de Acã. Precisava? Nossa, que coisa feia, né? Porque, às vezes, nós vivemos num mundo do Facebook que só mostra coisas bonitas. O Facebook só mostra momentos bons, não é? Aquele dia que a gente está com a cara mais linda.
Esses dias eu falei para o bispo, a gente precisa gravar a chamada para o encontro de casais. Né? Mas a gente nunca está com a cara bem, né? Nunca está com o rostinho bom para a gente gravar, dar uma chamada, né? Mas eu vejo o povo colocando chamada em lugares maravilhosos, coisas boas. Mas as coisas ruins ninguém coloca no Face. Não é verdade? Ninguém mostra. Nem quando está contrariado, né? Quando você está, né? Ai, por que eu tive que vir aqui hoje, né? Por que eu tive que vir, né? Deus é um Deus que tem poder para trazer à tona tudo que está escondido. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que tudo que está escondido, que o diabo trouxe, que está destruindo a tua vida, hoje vai ficar aqui. Amém, queridos? O Senhor tem poder para liberar a bênção. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos começar a orar. Eu não vou ler o capítulo 8, mas eu quero falar para você que Deus deu vitória em Ai para Josué. Depois você vai ler, Deus renova a aliança, Deus abençoa e eles são vitoriosos. O Senhor quer fazer isso comigo e com você hoje. Aquilo que está escondido, que talvez você mesmo tenha trazido e não lembra mais. Talvez você tenha dado legalidade, mesmo quando você estava lá no passado e você não sabia muito do que era estar na presença do Senhor. Hoje o Espírito Santo vai te trazer a lembrança, vai te curar. Tudo que está em oculto no mundo espiritual, que te fizeram, amaldiçoaram, trouxeram praga, maldição, necessidade, vergonha, humilhação, travamento de tudo na tua vida, hoje o Senhor vai liberar, porque Ele tem poder para liberar, porque Ele é fiel, Ele vai trazer à tona, mas Ele vai destruir a obra do inferno na nossa vida, porque Ele é poderoso para destruir. Aonde está? Aonde fizeram, Senhor, a obra de macumbaria, de feitiçaria? Aonde foi feito? Aonde está o nosso nome? Senhor, envia anjos a pegar agora. Senhor, nós nos cobrimos com teu sangue. Senhor, vem nos vestir agora, Senhor, para essa guerra nesse momento. Hoje é o 7º dia. Nós não vamos ficar prostrados. Nós não vamos achar que é uma coisa normal, um exemplo desse, Senhor, mas nós vamos tomar para nós e vamos viver a vitória, vamos viver a limpeza, toda a contaminação na nossa mente, no nosso emocional, no nosso inconsciente, que tem reações hoje de contaminação e coisas erradas do passado. Senhor, tira e apaga agora, na autoridade do nome de Jesus. Aonde foi, Senhor, que o diabo colocou a semente dele e que essa semente tem perdurado? Essa semente não tem deixado eu ter vitória na área financeira, sentimental, familiar, ministerial, profissional. Senhor, vem trazer a luz agora. Vai quebrando agora, anulando, vai queimando, vai destruindo, vai falando para o Senhor: Senhor, destrói agora toda obra do inferno, todo espírito de morte, toda maldição que veio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quebro e anulo agora, pelo poder do sangue de Jesus. Começa a clamar, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha vida, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me tirou do meio de milhares. Não foi para eu ficar envergonhado, prostrado, ou o Senhor ficar preso com coisas pequenas, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, nas Tuas mãos está o poder, e o Senhor vai fazer agora, porque quando nós clamamos, o Senhor ouve o nosso clamor, e nós clamamos agora: tem misericórdia. Senhor, Tu és o general que lidera. Começa a andar agora no meio do arraial. Começa a entrar agora nas tendas que representam a nossa casa. Vai limpando, vai purificando. Se tem coisas lá que tem dado legalidade ao diabo, Senhor, nos mostra, anula, traz à tona agora, Senhor.
toda cilada, todo laço, toda ira, todo roubo contra as nossas vidas vai caindo por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Porque o Senhor é poderoso, Pai. Senhor, nós queremos colocar cativa a nossa mente. Nós servimos ao Senhor, ao Deus vivo. Não há outro Deus na nossa vida. Ah, Senhor, nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E se o Senhor falou, não faça, nós não vamos fazer. Não toque, não é para tocar. Ah, chegou o tempo, parou, nós vamos parar. Não vá para lá, vai para cá, nós vamos ir, Senhor. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Oh, Xiricalabachuriandalaias. Ele atende o nosso pedido nessa noite. Nós não saímos da nossa casa para vir aqui à toa. Ah, nós tem situações aqui que tem trazido desespero, angústia, choro. Mas nós queremos agora clamar ao Deus poderoso. Ah, e às vezes nós não temos resposta. Nós falamos, Deus, o que está acontecendo? O Senhor não está me ouvindo. Espírito Santo vai trazendo agora. Oh, traz a luz agora, em nome de Jesus. Vai quebrando a resistência, vai quebrando as muralhas, vai destruindo. O inimigo não vai nos vencer. Porque nós declaramos agora, Ai foi destruída. Ai foi destruída. Ah, Senhor, nós não seremos mais roubados. Senhor, venha fortalecer o emocional, venha habilitar para a guerra. Ah, Senhor, dá ousadia, dá força, dá autoridade, libera poder, Senhor, dá visão agora. Oh, Xiricalabachuriandalaias, dá estratégia de guerra agora, Senhor. Oh, Senhor, vem dar estratégia agora. Nós queremos mudança, nós queremos conserto, nós queremos viver a Tua bênção. Nós queremos viver, Senhor, do jeito que o Senhor quer, Pai. Chega de maldição. Ah, Senhor, nos perdoa. Nós nos arrependemos, Senhor. Se murmuramos, se reclamamos, ou se achamos que só uma vezinha não ia ter problema, ou se nós, Senhor, achamos que podia fazer, nos perdoa, que o Teu sangue venha nos limpar. Ah, tira agora toda acusação, toda contaminação da Babilônia. Senhor, nós não somos todo mundo, nós somos Teus servos, Teu povo, nação santa, escolhida. Ah, Senhor, nós não podemos nos contaminar, Pai. Por isso, Senhor, vem agora, nos dá temor e tremor diante de Ti, Senhor. Ah, porque Tu és um Deus que não brinca. Tu és um Deus de justiça e juízo. E nós queremos agora, Senhor, venha o Teu reino sobre as nossas vidas. E o Teu reino não terá fim. E o Teu reino é um reino de justiça e de juízo. E o Senhor não se contamina. Ah, Senhor, porque aonde o Senhor está, a santidade, a Tua glória, a Tua presença. Ah, Senhor, nós queremos a Tua presença. Oh, Xiricalabachuriandalaias, Xiriandalabachuriandalaias, Xiricandalabachuriandalaias. Oh, Senhor, vem agora agir com poder. Oh, o Senhor vai falar com você agora. O Espírito Santo vai trazer para você situações. Ele vai te dar estratégia. Ele vai falar e você vai ouvir. Porque eu destampo teus ouvidos agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro agora poder de Deus sobre a tua vida. Porque você é escolhido. E você vai ouvir a voz do Senhor. E o Senhor tem a vitória para você.
Por isso, Senhor, todas as palavras que o Senhor prometeu a Josué aconteceu. Eu quero declarar que todas as palavras que o Senhor prometeu aos teus servos que estão aqui, Senhor, vai se cumprir na vida deles. Não haverá impedimento. Tira o medo. Tira, Senhor, aquilo que é humano, que é carnal, mas que nós sejamos homens e mulheres espirituais, para andar no Espírito e ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Vem nos guiar. Eu profetizo a vitória sobre todas as guerras que você está lutando. Tome posse agora, em nome de Jesus. Você terá vitória. O Senhor é o general que lidera. Ele tem uma aliança com você. E aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E Ele libera agora força, renovo, esperança, estratégia, a fé, posicionamento, força. E a palavra dele que é verdade sobre você. O Espírito Santo de poder que está junto com você. Mas os anjos que estão à sua disposição. E que você vai começar a dar a ordem e vai tomar posse da vitória. Em nome de Jesus, Deus. Nós sabemos que o Senhor é fiel. Ah, Senhor, Tu sabes, Pai, que dependemos de Ti. Nós não temos só Ai para conquistar e derrotar. Nós temos muitos outros reis. Mas vai nos habilitando, vai nos capacitando, vai nos fortalecendo e nos levando num novo mover, Deus. Porque Tu és aquele que é o Deus do impossível. E o Senhor hoje Ele quer te habilitar para ter vitória. Não só sobre Ai, mas sobre todas as outras guerras e reis que nós vamos enfrentar para possuir a terra. E nós vamos te ungir rapidamente. É o 7º dia. O Senhor vai liberar para você uma unção diferenciada. Nós vamos colocar o óleo sobre você. Você sai do seu lugar, o bispo vai estar ungindo você. Uma autoridade espiritual. Ele vai declarar que a maldição de Acã não tem mais lugar na tua vida, mas que o impossível, Ai, será vencida, e todos os outros reis, e o Senhor vai te habilitar a partir de hoje. Você crê nisso? O Senhor quer aumentar a tua fé. Você vai estar recebendo essa unção. Coloque diante do Senhor quais são as situações. Tem situações aqui diversas, mas o Senhor fala para você crer e não abrir mão, porque se você crer, você vai ver a glória dele. Uma coisa que eu quero falar para você, que estava escrito e eu não falei, mas vou falar agora. O Espírito Santo está falando para mim. Deus não pode descer na terra para fazer o que você tem que fazer. O que é para você fazer, é você que vai ter que fazer. É você que vai ter que fazer. Deus traz a palavra, mas é nós que temos que tomar atitude e andar debaixo da palavra. Quando os discípulos jogaram a rede, não apanharam nada, e naquele dia eles chegaram e falaram: não apanhamos nada, Senhor. O Senhor fala: olha, volta para o barco e joga a rede do outro lado. Então o que eles falaram? Senhor, por nós somos pescadores, não tem nada, mas você está falando, é debaixo da tua palavra. O Senhor manda te falar hoje que é debaixo da palavra do Senhor que você vai ter vitória sobre as situações, sobre ais, sobre situações que são as tuas fraquezas.
O Senhor vai te dar força, autoridade, porque Ele é Deus e Ele nos escolheu. E Ele não nos escolheu para nós sermos marionetes na mão do diabo, para sermos envergonhados, queimados, tostados e não sobrar nada como foi de Acã. Nós não temos nada com Acã, nós não temos parte com ele, mas nós temos um bom exemplo daquilo que nós não podemos cometer, queridos. E essa palavra é muito forte. Essa unção vai quebrar o jugo e vai te habilitar a fazer aquilo que já era para você ter feito há 6 meses atrás. E você não fez. Vocês sabem, todos que eu estou falando, não estou falando para situações específicas. Estou falando para mim também. O que nós já deveríamos ter feito e nós não fizemos. O Senhor fala para nós: apressa-te, apressa-te, porque o Senhor quer manifestar a glória dele. Ele quer nos encher de poder. Estenda as suas 2 mãos e o bispo vai colocar o óleo. Você que fala em línguas, fale em línguas. Você que tem situações que você tem sido derrotado, você apresenta agora, vai falando para o Senhor. Vai falando em voz alta, não tenha vergonha. E vai falando: Senhor, a minha fraqueza me fortalece. Senhor, a minha luta. Senhor, foi vitorioso a primeira vez. Eu fui vencido, mas agora não serei mais. Porque agora eu vou debaixo dessa unção. Eu vou debaixo dessa palavra. Vai se manifestando, Deus. Enche do teu poder. Liberta, quebra o jugo. Nos coloca em liberdade, nos tira de prisões. Porque, Senhor, como o Senhor disse a Josué: Josué, onde você colocar o pé, aonde o teu olho alcançar, eu serei contigo, não temas. Esforça-te, tem bom ânimo. Josué, não é para você ter maus humores, não é para você ter medo de homens, não é para você ter medo de reis, não é para você ter medo de situações, mas eu vou ser contigo, Josué. Existe uma terra a ser possuída e o reino de Deus precisa ser estabelecido, e é o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Tem misericórdia, muda a história, liberta, dá um cântico novo, dá vitória, Senhor, porque Tu és aquele que é poderoso para agir, para libertar, para mudar. O diabo não terá mais poder, mas eles serão queimados, serão destruídos, em nome de Jesus. Eu declaro agora que todos os demônios que estão segurando aquilo que é nosso, eles vão para lugares áridos agora. Vai saindo agora, vai dando a ordem, vai falando, vai saindo do meu emocional, do meu sentimental, da minha família, vai saindo das minhas finanças, vai saindo do meu negócio. Demônio sujo e imundo, vai saindo agora, vai saindo. Eu libero fogo do céu para queimar esses demônios agora. Não tem poder aquele que está segurando, aquele que prendeu, aquele que, Senhor, está envergonhando, trazendo desgaste. Nós denunciamos agora toda a ação do espírito de Acã, de Nosferato, de Lilith, Asmodeus, seja repreendido agora. Senhor, vai desinflamando os corações, tira os espinhos, tira a inflamação, tira a paralisação, tira, Senhor, a mordaça, vai tirando, destrava os pés. Vai destravando agora, vai colocando vestes de guerra, vai colocando capacete, calçado, escudo, espada, vai liberando a palavra que é viva. Porque é debaixo da tua palavra que nós teremos vitória. E nós declaramos e decretamos agora que o Senhor é por nós, que todas as coisas nós podemos no Senhor que nos fortalece, que agindo Deus, nada e ninguém pode impedir, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E que o amor e a misericórdia dele está sobre as nossas vidas. O renovo, a força, a sabedoria, a estratégia, vai liberando estratégia nova.
Oh, xiricalabas. Vai liberando anjos. Libera anjos agora nas nossas casas. A desenrolar. Eu libero anjos agora. Na IES, na Caneca Brasil. Vai liberando agora, Senhor. Estratégia. Vai liberando agora, Senhor. O teu poder. O teu propósito. Traz o teu propósito para cada um aqui. Vai trazendo claramente. Vai trazendo agora. Tira a canseira. Tira o desgaste. Tira a enfermidade. Tira o peso. Tira o opróbrio. Alegra o nosso coração, Senhor. Porque o Senhor já nos deu a vitória. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos. Nós cremos na vitória. Pela nossa fé, nós vamos possuir a terra. Nós vamos viver o sobrenatural. Porque Tu és um Deus de poder, o Deus do impossível. Por isso, Senhor, vem sobre nós. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Essa palavra é verdade. Comece a glorificar o Senhor. Aplauda o Senhor. Vai para o teu lugar. Porque o Senhor já está trabalhando por nós. E já nos deu a vitória, queridos, em nome de Jesus. Aleluias.